Cadastro de estrutura do processo. Este vídeo tem o objetivo de orientar o usuário como estruturar o seu processo dentro da engenharia. Lembrando que estamos utilizando uma sequência para modelar uma empresa que produz caneta. No vídeo anterior, cadastramos o processo da caneta. Agora vamos modelar este processo, colocar estrutura de materiais e mão de obra necessário para montar esta caneta. Dentro de engenharia, cadastro de processos, temos aqui então o nosso processo cadastrado, caneta soberana. Como frisado no vídeo anterior, utilizamos a parte superior para identificar os processos e a parte inferior da tela para identificar a estrutura do processo. Para iniciar a estrutura do processo da caneta soberana, vamos incluir uma nova linha. O primeiro campo é a operação. Qual é a primeira operação a ser feita para a modelagem ou para a montagem da caneta? Podemos estruturar isso sequencialmente. Na operação 05, podemos dizer que o item que vamos utilizar, ele não é um item virtual. O que é um item virtual? Item virtual são materiais que eu compro como quantidade ou estoque mínimo. São produtos que eu não controlo via a estrutura da minha engenharia. Caso o material que eu fosse incluir neste momento, ele fosse uma quantidade ínfima que eu não vincularia aqui na minha engenharia, eu colocaria como item virtual. Isto serve para não termos um controle de coisas ou de itens, materiais dentro da estrutura que são muito poucos ou que não fazem baixa via apontamento pela estrutura de engenharia. Item virtual é o item que não vai ser dado baixa no momento do apontamento. São itens que eu controlo via estoque mínimo e não faço baixa pelo apontamento. Número da sequência da operação, a condição, o que nesse momento nós vamos utilizar. Eu tenho aqui uma série de condições. Para obter essas condições, basta eu clicar em cima do meu processo com o botão direito e selecionar legenda. O sistema vai listar aqui embaixo quais são as funcionalidades que temos para colocar como condição dentro do nosso cadastro. Retornando, então nós temos a operação 05, este item não é virtual, da sua sequência 05, vamos utilizar a condição M, que é uma matéria-prima, código do insumo, vamos selecionar aqui a tampa traseira, a quantidade de itens necessários para montar um produto, aqui nós temos a quantidade de minutos, caso fosse uma condição D, uma mão de obra, poderíamos incluir essa informação em minutos, segundos ou em horas. Este campo quantidade barra TP, que é barra tempo, no momento que a minha condição for D, este campo deixa de ser quantidade e passa a ser tempo em horas. A unidade do item, para casos que poderemos utilizar materiais como chapas, tubos, entre outros, as dimensões específicas para tratamento de características. Para condições D, podemos vincular máquinas de setores e ferramentas específicas e ainda colocar um tempo de setup para esta operação. Podemos incluir também uma observação qualquer. Depois de incluída todas as informações, damos uma flechinha para baixo no teclado ou salvamos a informação aqui embaixo na tela. Vamos para a segundo passo da nossa estrutura. Agora nós temos dentro da operação 05 ainda, nós temos a sequência 10, que é incluir mais uma matéria-prima. Um campo de pesquisa que busca lá do cadastro de estoque. Vamos agora colocar o tubo cristal. Também vai um tubo cristal, salvar este item. Vamos para o novo item, ainda dentro da operação 05, que é a operação de separação de materiais. Sequência 15. Utilizamos sequências espaçadas para a necessidade de duplicação ou alteração do processo, onde podemos incluir mais itens ou mais operações dentro desta revisão deste processo. Vamos incluir mais uma peça, tampa dianteira. Ainda dentro da estrutura da operação 05, mais uma matéria-prima. Vamos colocar mais um material. Mais uma operação 05, materiais e mais uma nova sequência. Vamos colocar um adesivo com logomarca. Muito bem. Após incluído todos os materiais que vamos utilizar para montar a caneta soberana, agora precisamos incluir as operações. O que de mão de obra vamos utilizar para montar essa caneta, para definirmos na minha estrutura. Então agora, como é uma nova operação, sequência 05, condição D. Quando é uma condição D, não existe um código.
a não ser que este serviço seja um serviço terceirizado e esteja cadastrado dentro do meu estoque. Neste momento eu teria que incluir o código do serviço para o sistema gerar uma necessidade de contratação desse serviço terceiro. Neste caso, estamos apenas incluindo uma mão de obra interna. Após descrevermos a operação, a mão de obra, vamos incluir agora o tempo que vai demorar para proceder esta operação, esta mão de obra. Lembrando que podemos colocar agora a quantidade em horas, minutos ou segundos. O sistema sabe que é tempo devido à condição de que acabamos de incluir aqui no nosso cadastro. Vamos incluir o tempo em segundos. Após eu colocar a quantidade de segundos, o sistema calculará a quantidade de horas. Esta é a informação do campo hora que é utilizada para controles de tempo dessas operações. Depois de colocado o tempo, podemos ainda vincular uma máquina de um setor ou ainda uma ferramenta que seria necessária para utilizar dentro desse procedimento. Como não temos nenhuma máquina, não vamos incluir nada. Uma nova flechinha para baixo, vamos incluir mais uma condição de. Agora a operação 10. Número da sequência 10, mais uma condição de. Descrevemos a operação, o serviço necessário e incluímos novamente o tempo. Lembrando que podemos colocar em horas, minutos ou segundos. Vou colocar mais uma condição de, a última. Toda a última operação de condição de que eu vou incluir na minha engenharia, eu vou colocar com operação 999. Isto informará ao sistema que esta é a última operação. E no momento de apontamentos, o sistema vai saber que é a última operação e poderá fazer as baixas dos materiais utilizados nessa estrutura. Vou colocar o tempo em segundos e vou salvar. Então, agora temos um processo cadastrado, a caneta soberana, e embaixo nós temos aqui a formulação do processo, todos os materiais e mãos de obras necessárias para a montagem e a produção desta caneta. Lembro que para finalizar esse procedimento, devemos entrar novamente no processo com 2 cliques em cima do processo desejado e aí sim, então, concluir o processo. Note que ao lado em vermelho temos o tempo total do processo, que é somado os tempos que nós vinculamos, os tempos informados em segundo dentro do processo. Depois de concluído o processo, será possível colocar um pedido de venda e já vendermos esse produto. Este foi o vídeo de cadastro de estrutura de processos.